Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Vitor Lacerda, eu tenho 22 anos e atualmente estou no meu segundo ano de graduação em Pitzer College, na Califórnia, Estados Unidos, onde eu planejo me formar em astrofísica e linguística. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha rotina de estudos até minha aprovação na faculdade nos Estados Unidos. Durante meu ensino médio, eu tive 4 anos, por conta que eu estudei no Instituto Federal do Espírito Santo, em Vitória. Então, no meu 4º ano foi o ano que eu tentei o application, o processo para as faculdades americanas, pela primeira vez. Então, era uma rotina bem bagunçada, porque eu tinha o ensino médio, o técnico e mais as atividades extracurriculares que eu fazia na época. Então, eu não tinha uma rotina bem definida, em que eu estudava certinho para as provas e para o processo americano. Então acabou que não deu certo dessa vez e eu decidi tirar um gap year, ou um ano sabático, para tentar de novo o processo para as faculdades estadunidenses. Então no meu gap year eu resolvi planejar tudo certinho para que dessa vez desse certo. Então, para vocês que não conhecem o processo para tentar uma faculdade americana, ele é um processo holístico, ou seja, ele leva em consideração vários pontos da sua vida acadêmica e extracurricular. Um desses pontos eu sabia que era a minha maior dificuldade, que eram os testes padronizados, então eu resolvi focar bastante nesse meu gap year para estudar para esses testes. Para o SAT, que eu ia fazer em outubro, eu tinha bastante tempo para estudar ainda, eu resolvi fazer dessa forma. Nos finais de semana, eu fazia um simulado completo, então eu simulava como se fosse um dia de teste mesmo, e no SAT cai basicamente inglês e matemática, e durante a semana eu revia esse teste, ia uma questão por questão das que eu errei e as que eu deixei em branco, para conseguir aprender. Porque para o SAT, quanto mais questões eu fazia, mais provas eu fazia, eu ficava mais habituado com o estilo da prova. Então, basicamente, minha rotina era essa. Para ser bem sincera, eu tinha muito medo do TOEFL, que é o teste de proficiência em inglês, porque eu comecei a aprender inglês no final do segundo ano do ensino médio. Eu adiei, eu não recomendo isso, mas eu adiei bastante até o último momento, porque eu pensava que quanto mais tempo passava, mais eu ia aprender inglês. E como eu estava estudando para o SAT, consequentemente, eu estaria melhorando o inglês para fazer um teste de proficiência bom. Então eu comecei realmente a estudar para o TOEFL só depois que eu tinha feito o SAT, que foi em outubro. Eu fiz o TOEFL em dezembro, então foram 2 meses de estudos, que eu consegui uma nota boa. Não era a nota que eu estava buscando, não era a nota ideal, mas foi o suficiente para passar nas faculdades. E para o TOEFL eu tentava seguir o mesmo método, que era fazer provas ou fazer questões parecidas. Eu usava sites que tinham esses estilos de questões, e a partir daí eu entendia como era a prova em si, eu entendia como que a prova funcionava no dia, e aí chegou no dia foi basicamente igual aos simulados que eu tinha feito. Outro ponto do processo são as essays, que são basicamente redações, só que não são redações iguais à do Enem que a gente está acostumado, são redações criativas e pessoais. Então, como eu estava planejando aplicar para 20 faculdades, que é um número bem grande, eu tinha muitas redações para fazer. Então, basicamente, na minha rotina de estudos, eu tentava fazer uma faculdade por vez, porque como eram redações pessoais e que você tem que mostrar realmente como você combina com cada faculdade, para mim fazia mais sentido ir uma faculdade por vez, mesmo que ela tivesse várias redações, porque eu estava com a mente e com a alma toda focada nessa instituição. Então, eu tentava fazer uma faculdade por semana, vamos supor Yale, que era uma faculdade que eu queria muito, focava em Yale para aprender mais sobre a faculdade, como que eu realmente conectava com lá, e colocava isso tudo no papel. Claro que isso era para a primeira versão das minhas essays, então ao longo do processo, depois de fazer a primeira versão de cada faculdade, eu ia revisando e eu contava com a ajuda de um mentor. Eu fui mentorada do Prep Estudar Fora, que inclusive está com inscrições abertas até o dia 1º de outubro. É uma oportunidade incrível para você ter alguém para te auxiliar no application. E outro ponto do processo do application são as atividades extracurriculares, que para mim, pessoalmente, eu já fazia desde os 12 anos, quando eu entrei na banda de música da minha cidade. Então, no meu gap year, eu resolvi dedicar a 3 coisas, basicamente. A banda de música, que eu já tocava desde criança, e o outro ponto, que era basicamente minha dificuldade. Eu transformei minha dificuldade de aprender inglês numa oportunidade. Eu criei uma escola de inglês aqui na minha cidade, que não tinha escolas de inglês, então era uma forma de tanto melhorar ainda mais meu application, aprendendo inglês mais ainda, como forma também de conseguir dinheiro para pagar futuras taxas que o processo de application tem. A outra oportunidade que eu tive no meu gap year foi ir para um programa de verão numa faculdade americana. Nesse curso de verão eu ganhei uma bolsa de 100% e ela também compôs minhas atividades que eu fiz durante esse ano sabático. Então, basicamente, esses foram os pontos
em que eu foquei mais o meu ano sabático, minha rotina de estudos, porque as outras partes do processo, como os documentos escolares, eu já tinha pronto, porque eu tinha aplicado a primeira vez. Eu utilizava sempre recursos gratuitos para buscar materiais para estudar para as provas, então o próprio site do College Board, que é a empresa que administra o SAT, eles oferecem gratuitamente vários simulados para você fazer. E atualmente também tem o Khan Academy, que é uma plataforma totalmente gratuita, em que eles também têm simulados gratuitos, então lá dá para você montar uma rotina de estudos, você coloca tanto tempo diário que você quer ter e conseguir estudar para essa prova de maneira gratuita. Então eu recomendo muito vocês utilizarem o Khan Academy para isso. Além disso, existem vários vídeos no YouTube para você aprender ainda mais sobre o SAT, sobre o TOEFL principalmente. Dá para você praticar muito ouvindo no YouTube mesmo, não precisa fazer um simulado escrito, tanto que o TOEFL ele é feito no computador. Atualmente também existe o Duolingo English Test, que é uma prova de proficiência em inglês que está substituindo o TOEFL na maioria das faculdades, então é uma boa para vocês olharem. E no próprio site do Duolingo English Test, vocês conseguem fazer simulados gratuitos e já tem sua previsão de nota. Bom, gente, sobre dicas, eu acho que a primeira é se organizar. Cada faculdade, ela tem requerimentos específicos. É importante que você pesquise no site de cada uma para entender. Por exemplo, muita gente vai fazer o Duolingo English Test, você tem que ver se a faculdade aceita ele. Então é importante que você tenha uma tabela, isso ajudou muito para mim, uma planilha, em que você organize todos os requisitos que cada faculdade pede, para que você no futuro não tenha surpresas. Outra dica também é você se planejar em questão de entrevistas, porque assim como os outros requisitos, elas têm datas limites diferentes. Então, por exemplo, para minha faculdade, eu tive que fazer entrevista antes de enviar o application, mas para outras faculdades é depois. Então é importante que nessa tabela tenha todas as datas também em relação a documentos financeiros, para que você não se perca durante esse processo. A outra dica é vocês encontrarem o que funciona melhor para vocês. O que eu disse aqui no vídeo foi basicamente uma maneira que eu encontrei que funcionava para mim, porque, por exemplo, vocês viram que eu não dediquei tanto a extracurriculares no meu gap year, porque eu sabia que eu tinha um histórico bom de extracurriculares. Eu sabia que minha principal dificuldade eram os testes padronizados. Então foi exatamente onde eu foquei mais o meu gap, para que eu pudesse usar o máximo do tempo para melhorar essa parte. E é muito importante também que você cuide da saúde mental, porque é um processo cansativo, você precisa dormir bem. Então não faça uma loucura de fazer uma rotina super louca, em que você tem 3 horas de sono, porque é importante que você esteja 100%, porque você vai usar 100% durante as provas, durante as redações, durante todo o processo de application para as faculdades americanas. Então é isso, gente. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. E se você estiver tendo dúvidas específicas, não hesitem em me chamar lá no Instagram, @vitorlacerda. Eu também tenho um canal aqui no YouTube, só pesquisar meu nome, onde eu posto várias dicas sobre o processo de candidatura para as faculdades americanas e também em outros países, porque eu também fui aceito numa faculdade na Espanha. Então é isso, gente. Maratonem os vídeos aqui do Estudar Fora também. Se inscrevam aqui no canal, porque tem um conteúdo sensacional. Aproveite todos esses conteúdos gratuitos para você aprender sobre o processo e boa sorte no application. É um processo cansativo sim, mas com organização, com foco, você vai conseguir chegar lá. Muito obrigada se você assistiu até agora. Até mais!